Oiê, galera! Agora sim, boa noite! Como vocês estão? E já voltei, prof. Vamos lá, pessoal. Bora! Bem-vindos e bem-vindas. Nossa primeira aula da disciplina de reorganização societária. Eu sou o professor Arlen Lima. Estarei aqui dividindo esse espaço com a professora Rúbia Pofo. Nós estaremos conduzindo a disciplina de contabilidade societária aqui para vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente fazer os recadinhos iniciais. Ó, pessoal, então, a disciplina de contabilidade societária. Gostaria de saber como é que vocês chegam aqui nesse dia de hoje, se estão empolgados, felizes, se adaptando, inseguros. Comentem aqui no chat para a gente saber como é que vocês chegam aqui nesse encontro de hoje. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, tenho especialização em Finanças, Educação Digital e Gestão de RH, e sou mestre em Desenvolvimento Regional. Para acessar as aulas, vocês precisam acessar aí com a matrícula, @aluno.inaceb.com.br. Esse é o e-mail institucional de vocês, né? Caso acessem com e-mail pessoal, para vocês adentrarem a aula, a gente precisa aprovar ali no lobby. E a gente não consegue também compartilhar arquivos no chat, pois tem e-mail externo. Falando um pouquinho sobre a extensão curricular, né? Vale lembrar que os programas de extensão são um conjunto de atividades integradas de médio e longo prazo, articulando projetos e outras atividades de extensão, cujas diretrizes e escopo de interação da comunidade acadêmica com a sociedade integram-se às linhas de ensino e pesquisa. Todos os cursos de graduação precisam cumprir extensão curricular e estas representam de 10 a 15% da carga horária total da matriz do curso. Para acessar a aba de extensão, basta clicar na aba, no item extensão, lá no aba de vocês, tá bom? Os documentos que vocês acessam na extensão é PDF, em formato de PDF, então é PDF, é foto, arquivo, o vídeo, vocês conseguem colocar como forma de comprovar que a extensão foi realizada. No nosso quarto encontro, estarei falando um pouquinho sobre esse processo de modo mais detalhado, tá bom? Enquanto os canais de atendimento, a gente tem o Fale com o Mediador, que é um canal que vocês conseguem falar com nós professores, bem como e-mail, como chat do Teams, chat da disciplina. Então, são diversos canais disponíveis para que vocês consigam falar com a gente, tá bom? As aulas, elas são gravadas, né? Para acessar, basta você ingressar no seu Teams, ela vai ficar disponível logo no chat assim que a gente finaliza as aulas. Depois de 48 horas, ela vai para o sistema Gioconda e em 24 horas ela fica disponível no YouTube e imediatamente no Leo App. Temos o Guia do Estudante também, que é o documento orientativo, que vocês conseguem fazer a leitura e se orientar com relação aos principais procedimentos aí da instituição. E organize o seu tempo, a sua rotina, se mantenha focado, comunique a seus familiares que você está estudando nesse horário, para evitar interrupções, evitar distrações. A rede social também é muito bacana para comunicação, mas no momento do estudo ela só atrapalha, ela é aí um verdadeiro tomador do tempo, né? Então, esse momento, para que ele seja significativo, é importante, né, ter esse foco, ter essa dedicação de vocês, tá bom? Seu diploma ele é construído com presença, com escolhas e engajamento, e a gente conta com vocês, com o empenho de vocês, para que de fato, né, esse diploma esteja cada vez mais próximo da mão de vocês, tá bom? A instituição ela vai apontar os caminhos, mas no final, quem faz a jornada acontecer é você, e a gente conta com vocês, tá bom? A Uniaselv conta com vocês e siga agora para a professora Rúbia, para que possa conduzir esse momento de aula com vocês. Desculpa, eu estava aqui falando, Fique à eu vontade, prof. esqueci. Eu esqueci que eu tinha desligado o microfone. Bom, galera, sejam bem-vindos, então.
a disciplina de organização societária, né? Antes a gente estava com uma estabilidade no Teams, com os probleminhas, mas acho que agora está tudo funcionando certo. Todos conseguem me ouvir? Sim, tranquilo? Bom, galera, então, eu vou tentar compartilhar meu material aqui. Eu não vou me apresentar muito, não. Acho que todo mundo já me conhece, né? Todo mundo já sabe quem é a profa. Ainda não apareceu para nós, tá, prof? Tá carregando, só um segundinho. Vou desligar a câmera para ver se vai mais rápido. Só um pouquinho que tá carregando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos a essa disciplina, que ela é chatinha, né? Muita legislação, legislação, processo, legislação, legislação, mais legislação. Então, sim, é uma matéria pesada, é uma matéria, não é difícil, né? Mas ela exige muito do aluno, e eu gostaria de aproveitar esse momento para pedir para vocês lerem o material, acessarem a trilha de aprendizagem. É, é um conteúdo complexo, cheio de detalhes, e essa leitura vai ajudar vocês a compreender, certo? Então, galera, vamos lá. Quando nós falamos de reorganização societária, só um segundinho. Quando nós falamos de reorganização societária, nós falamos, eu vou deixar o slide 2 e vou fazer uma breve introdução, tá? Quando nós falamos de reorganização societária, nós falamos de uma reestruturação da empresa, certo? Então, a empresa, ela busca formas de se estruturar no mercado para quê? Para reduzir custos, certo? Então, nesse sentido, a empresa, ela adota estratégias tributárias, ela adota estratégias de plano sucessório, certo? Ela adota estratégias de reestruturação de unidades de produção. Então, um exemplo clássico, né? Facebook e Instagram que se fundiram, a Sadia Perdigão, que virou BR Foods, né? O que mais a gente tem? Companhias aéreas, que se fundem também para reduzir custos. Então, as empresas, elas fazem escolhas estratégicas no intuito de reduzir os custos que ela tem, no intuito de é, minimizar, né, o gasto com tributos, criar um plano de sucessão para garantir o quê? A continuidade da organização. Então, a reorganização societária, ela é exatamente isso. É uma série de escolhas que a empresa faz com o intuito, né, de trazer continuidade, credibilidade para a empresa. Só um segundinho. A profa está com uma gripe, né? Então, nesse sentido, na aula de hoje, a nossa ideia é conhecer os aspectos legais, ter aos conceitos e aos procedimentos em relação à fusão da empresa, estudar esses conceitos e esses procedimentos, né, em relação à cisão, que pode ser total, parcial, e ainda analisar esses conceitos, certo? Então, por que a empresa, viu? Por que a empresa
vê a necessidade de fazer essa reorganização societária? Bom, quando as empresas elas estão, eu vou pegar um exemplo de uma empresa, vou falar que é mais fácil. Por exemplo, a WEG, né? A WEG, ela surgiu há 66 anos atrás. Então, nesse sentido, ela foi uma empresa que começou pequenininha. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês me ouvem bem? Professor Warren, você me ouve bem? Tô ouvindo bem, prof. Tá. Tá travando um Então, pouquinho, às vezes, mas dá para ouvir. eu não sei, assim, eu peço desculpa duramente, não sei o que tem. Que a internet tá indo. Ai, o Teams também foi um parto para conseguir acessar. Tá, então vamos continuar. Então, a organização. Agora já me perdi, peraí. A WEG, ela começou pequenininha e ela foi evoluindo, foi lucrando, foi aumentando de tamanho, foi contratando mais funcionário e hoje ela é uma das empresas, é uma das maiores empresas do mundo e ela é referência na produção de motores elétricos, certo? Nesse sentido, essa empresa, ela, durante esses 65 anos, ela precisou fazer escolhas que se adequassem à realidade dela. Então, a reorganização societária, ela não é apenas uma alternativa para reduzir custo. Ela é uma alternativa que a empresa utiliza para aumentar a rentabilidade, para aumentar a credibilidade do mercado, para fazer o processo de sucessão familiar, certo? Então, o crescimento da empresa fez com que a empresa tomasse essa atitude, tomasse essa medida de fazer o planejamento. Então, a empresa ela cresceu muito, ela possui unidades em várias partes do mundo, ela possui linha de produção no México, nos Estados Unidos, em Santa Catarina, em outros estados do Brasil, no Chile, então na Europa, Alemanha. Então, é uma empresa que ela é muito grande. E o tamanho dela fez com que ela se tornasse globalizada. Então, por ser muito grande, automaticamente ela acaba atingindo muitos mercados, certo? Nesse sentido, galera, a empresa em si, a globalização, né, faz com que a empresa tenha crescimento, tenha mais vendas e automaticamente vem as questões societárias também, certo? Então, nessa perspectiva, nós vamos começar a trazer, né, essa questão teórica que existe por trás de legislação. Então, a reorganização societária nada mais é, tipo, do que estratégias. Um ponto importante aqui, a estratégia, ela não é uma receita de bolo, certo? Não vai ser tudo igual para todas as empresas. Cada empresa vai ter uma estratégia diferente, certo? Cada empresa vai adotar uma medida diferente de estratégia. Por quê? Os produtos são diferentes, a logística é diferente, a área de atuação é diferente, a tributação pode ser diferente também. Então, a empresa, ela se reorganiza e ela cria estratégias, ela se estrutura de fato, de modo a melhorar a gestão, a otimizar resultado, a reduzir os custos, facilitar a sucessão, né? A integrar operações, a trazer mudanças. Então, a reorganização societária, ela vem para o áudio, pofa. Ai, gente. Prof, dá para entender, pode seguir. É? Dá uma travadinha, mas depois volta ao normal. É o que tem, né, prof? Eu acho que o time que não tá legal hoje, o meu time tá um pouco ruim. Eu aqui, na verdade, eu até vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Eu loguei o Teams normal, né? Com o meu usuário, Rubia Fernando Polfo e tal. Aí aqui, ó, ele aparece um negócio assim.
Tava travando, foi. Gente, a profa tá com uma voz horrível porque a profa tá com gripe. Eu acho que é da gripe. A profa tá bem afanha da gripe. Então, assim, ó, eu não sei o que que é, mas tem esse, ó, não foi possível, mas eu tô conectada, entende? Não sei o que que tá acontecendo, mas infelizmente é isso. Então, a empresa, ela pode fazer essa mudança de estratégia a partir de uma fusão, de uma cisão, de uma incorporação, de uma transformação. E claro, para isso ela vai precisar fazer o quê? Ajustes jurídicos, contábeis, tributários. Então, digamos que a empresa ela resolva abrir ações no mercado de ações. Automaticamente a empresa ela vai ter que ter um patamar mais elevado, né, de elaboração de informação. Então, eu tenho que ter um jurídico dando suporte também. E ainda o alinhamento com os objetivos familiares, fiscais. Então, a organização societária, ela está aqui para dar suporte, né, para auxiliar, para ajudar a empresa a se manter no mercado, a crescer no mercado, a evoluir no mercado. Então, é, é, provavelmente é algum probleminha mesmo. Então, a reorganização societária, galera, não existe uma receita de bolo, não existe um modelo pronto que você entra e deu, né? É algo bem mais complexo, né? Bem mais difícil e que, infelizmente, a empresa ela precisa se adequar para que ela consiga ter essa abrangência de mercado, né? Então, vai ter alterações da estrutura, vai ter alterações do acionário, né? A variação das cotas detidas pelos antigos acionistas. Então, nesse sentido, a empresa, a alteração de estrutura. E o que as empresas fazem a reorganização societária? Né? Quais são as justificativas para a reorganização societária? Planejamento sucessório, proteção do patrimônio, né? Então, uma empresa de grande porte, ela vai querer que os donos, né, que a família, que é a detentora do poder da empresa, se mantenha no poder. E nessa ideia, eu tenho o planejamento sucessório para justamente dar proteção ao patrimônio que a empresa possui. Né? Depois eu tenho a redução da carga tributária, né? Diminuir os tributos. Então, as empresas elas podem se juntar para conseguir exportar e aí sim, com a exportação, elas conseguem aumentar, né? Posso voltar o slide sim. Deixa eu fazer um print aqui para vocês. Então, a reorganização societária, elas são escolhas feitas pela organização, certo? Estou voltando à explicação do slide. Então, a empresa, conforme ela vai crescendo, ela vai tendo essa necessidade de mudar, de se alterar, de se reestruturar, né? E a organização societária permite que a empresa faça isso. Depois, a reorganização societária, então, ela pode acontecer por planejamento sucessório familiar, proteção do patrimônio, redução da carga tributária, né? Facilitar a entrada em novos mercados. Então, quando eu tenho esse planejamento, eu consigo, por exemplo, me inserir em outros mercados, porque eu acabo abrangendo outras empresas, atingindo nichos de mercado que antes não eram possíveis. Integração ou separação de atividades empresariais, né? Então, por exemplo, a família, os pais criaram uma empresa. Os filhos dividem essa empresa, né? Cada um fica com uma atividade diferente. A adequação à mudança no mercado, né? Ou legislação, a preparação, privatização,
ou internacionalização da organização. Então, nesse sentido, são vários os fatores que podem fazer com que uma empresa busque se reorganizar de forma societária. A reorganização societária, então, quais são os principais fatores que levam a uma reorganização societária? A economia tributária, redução de tributos, proteção do patrimônio, a melhoria da atuação de mercado, o aumento da rentabilidade, né? Então, é fundamental avaliar a necessidade da empresa. Outra coisa que é importante deixar claro, não existe uma receita de bolo. Cada empresa possui a sua estrutura, né? As empresas, elas estão situadas em locais diferentes, atividades diferentes, mercados diferentes. Então, nesse sentido, cada empresa vai ter uma realidade diferente, certo? Eu posso ter a cisão, a fusão, a incorporação, cada empresa vai ter uma realidade diferente. Quanto à reorganização societária, então, um ponto que é importante deixar claro aqui. Quando nós falamos de reorganização societária, nós falamos de grandes empresas. Entretanto, pequenas empresas também podem fazer reorganização societária. O foco aqui é grande empresa, porque justamente tem a questão da legislação por trás, né? Então, nesse sentido, normalmente, quem faz a reorganização societária são as grandes empresas. Entretanto, as pequenas empresas também podem passar, né, por esse processo de reorganização societária, de fusão, de cisão e de incorporação, ok? Outro ponto importante. A empresa que está na Bolsa de Valores, que faz reorganização societária, ela vai ter acionistas. E esses acionistas, eles são interessados na informação da empresa. Então, nesse sentido, a empresa, ela precisa se precaver quanto a questões que norteiam os sócios acionistas, né? Eles não podem ser prejudicados de forma alguma. Então, o objetivo dos sócios, investidores ou acionistas, ele precisa ser resguardado. Ai, desculpa, gente, eu tô com uma gripe, tô com um soluço, hoje a profa não tá legal. Então, se eu tenho parte de uma empresa, eu não posso ser penalizado porque essa empresa está passando, né, por processo de cisão, fusão e incorporação. Então, nesse sentido, cria-se um comitê para garantir que a informação ela seja clara, que a informação ela seja transparente, que os sócios, acionistas não sejam penalizados também, né? Então, eu acabo criando um mecanismo para impedir que os sócios e os acionistas eles saiam prejudicados também, certo? O que mais? Outra coisa, quando se fala em reorganização societária, a profa está aqui falando, né, compra, venda, isso tudo parece tão fácil, mas o processo, a legislação que existe por trás, ela é muito abrangente. Então, na verdade, não é algo simples, é algo bem complexo, certo? E a empresa, para vocês terem noção, a reorganização societária em si, ela pode levar até 1 ano para acontecer, 2 anos, né? Porque toda a informação é checada, né? Eu preciso checar a informação, eu preciso verificar essa informação de fato para ter certeza que é condizente, que é coerente com a realidade da empresa. Eu preciso atender à legislação, atender os acionistas, então automaticamente eu tenho que ter laudos, eu preciso ter
um conjunto de peritos que fazem a análise das demonstrações contábeis, que fazem a análise do próprio patrimônio que a organização possui, né, para ter certeza que esse patrimônio ele é condizente, ele é coerente com a realidade da organização. Então, o processo em si, ele acaba sendo muito American Lions and Gold. Eles tentaram se fundir, né, tentaram se juntar, mas não conseguiram. Né? Eles não conseguiram porque haviam problemas nas demonstrações contábeis. Então, o processo em si ele acaba sendo muito mais complexo, tá? Quando nós falamos de legislação, galera, eu tenho a legislação principal, né? Então, a Lei 6.404 de 76, as normas do CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né? São eles que fazem a regulamentação desse processo de fusão, de cisão, de incorporação da empresa. O Código Civil 10.406 de 2022, né, pleitado. Então, a empresa ela deixa de ser limitada nesse momento e ela passa a ser SA de capital aberto, ok? Eu tenho também a ERI1. A ERI1, galera, é o nosso CPC, é o nosso Comitê de Pronunciamentos Contábeis, certo? Que as empresas utilizam em si como suporte de legislação, digamos assim, certo? Então, agora, entrando de forma mais objetiva nessa legislação, certo? As principais regras contábeis, elas vão se basear na Lei de Sociedades por Ações, né, 6.404/86. Aqui, de forma geral, né, eu tenho a obediência à legislação. Não tem como fugir da obediência à legislação. A Lei 4.404, ela vai tratar da regulamentação das demonstrações financeiras. Então, como a demonstração financeira, ela precisa ser desenvolvida, elaborada, né, para que ela traga benefícios para a organização, as regras para fusão, cisão, incorporação, transformação também. Então, quais são as regras por trás desse processo? Depois eu tenho o Conselho Fiscal da empresa, né? Eu tenho a governança corporativa da empresa. A governança corporativa é a própria gestão da organização, né? O Conselho Fiscal, quando a empresa ela passa por um processo de reorganização societária, por exemplo, fusão, cisão, incorporação, é criado um conselho fiscal só para isso, né? Esse conselho fiscal ele é criado única e exclusivamente para que a empresa tenha um comitê para analisar as situações, para verificar os processos, para ter a certeza que tudo está sendo feito de forma correta, de forma coerente. Princípio da continuidade, né? Toda empresa ela visa a continuidade, né? Ninguém abre uma empresa para morrer na praia. Então, nesse sentido, o princípio da continuidade ele vem para garantir que a empresa tenha continuidade, de fato, né? Princípio da entidade, né? A contabilidade ela precisa refletir de forma clara, de forma concisa a demonstração da empresa. É o que é, né? Mostrar com clareza a informação. Princípio da oportunidade, né? A contabilidade precisa registrar todas as transações, todas as movimentações. Então, tudo precisa ser feito, ser desenvolvido de acordo com a legislação. Eu tenho regime de competência dando suporte para isso, certo? Depois, o princípio da prudência, né?
Quando se fala em cisão, fusão e incorporação, a demonstração da empresa, elas são analisadas, certo? O princípio da prudência, ele vem com o intuito de garantir que a empresa não corra riscos, entende? Então, a demonstração financeira, ela precisa ser registrada de forma prudente, analisando sempre a realidade da organização. Princípio da consistência, então, tem que haver consistência no método, né? Ao longo do tempo, se houve alguma mudança, por exemplo, depreciação. A maioria das empresas utilizam a depreciação linear, mas existem outros tipos de depreciação. Então, se eu alterei a minha forma de depreciação, por que eu alterei? Né? Eu tenho que explicar isso de forma clara, concisa, consistente. Princípio da competência, então, as receitas e despesas, elas devem ser registradas no momento em que elas venham a ocorrer. Princípio da evidência, né? Então, transações, eventos, eles devem ser registrados com base em evidências documentais, né? Faturas, recibos, contratos. Eu tenho que ter uma evidência para que aquela informação seja lançada, seja registrada no balanço patrimonial. Eu não posso simplesmente registrar. Eu preciso ter uma evidência que prova isso. Principais normas da CVM, fusão, incorporação e cisão. Então, instrução CVM 319 de 1999. Regulação é operação entre partes relacionadas. Aqui, na verdade, ele tem mais a ver com a análise de tudo que tem que ser desenvolvido, né? Então, avaliação independente de ativos, o primeiro passo para o processo de cisão, fusão e incorporação é fazer uma análise de todos os ativos da organização. O que a organização tem? Quais são os bens que a organização tem? Então, contrata-se um perito, desculpa, para fazer análise de todos esses bens, certo? Contrata-se um perito, né, para que ele faça os cálculos, ele analise todo o material da empresa. Depois, a transparência, então, são criadas reuniões, e nessas reuniões vai ser colocada a informação em pauta e decidido, né, de fato, o que vai acontecer ou não. Depois, a justificação das operações, benefícios para a companhia. Então, não é só fazer. Eu preciso deixar claro quem vai se beneficiar disso, por que vai se beneficiar disso, como vai se beneficiar disso. Então, eu tenho uma série de processos e procedimentos que eu preciso fazer para garantir credibilidade divulgada pela empresa, certo? Exige a elaboração de laudos, né? Então, eu tenho que ter um perito, eu tenho que ter advogados, contratos. Para vocês terem uma noção, um processo de fusão, cisão e incorporação, desde o pedido da Comissão de Valores Imobiliários até a finalização, ele leva em torno de um ano, né? 8 meses, 9 meses, um ano, dependendo da situação. Isso falando de grandes empresas, tá? Pequenas empresas não têm esse processo. As pequenas empresas, elas simplesmente vão lá, né, se juntam e pronto, né? O processo ele é bem diferente. Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Sim? Tranquilo, galera? Tudo certo. Show. Vamos dar continuidade então. Depois, a gente tem a questão da reorganização societária. Então, a instrução 2, né, que é a CVM, toda a documentação
antes de acontecer o processo de reorganização societária, tudo, absolutamente tudo, passa pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, certo? 565 de 2015. E o que essa legislação trata? A proteção ao acionista minoritário. As empresas de grande porte, normalmente, elas têm a proteção ao acionista. Acionistas são as pessoas que compram ações da empresa, perfeito? A partir do momento em que eu faço a aquisição da ação da empresa, automaticamente eu sou dono de parte dessa empresa. Então, nesse sentido, não basta, né, você ser acionista. Com os acionistas, quando uma empresa passa pelo processo de fusão, fusão e incorporação, os acionistas, como é que funciona? É feito como se fosse uma reunião em que é eleito uma pessoa responsável, né, por fazer, por tomar as decisões, por participar das reuniões. Então, nesse sentido, vai ter uma pessoa que é responsável por esse processo, ok? Por que é importante isso? Para que os sócios minoritários, eles não percam, né? Eles não percam direitos, eles não percam dinheiro, eles não percam valores. Então, nesse sentido, é importantíssimo que a organização em si, ela tenha essa transparência com os sócios acionistas, ela tenha essa transparência com a organização como um todo, né? Show? Tranquilo? Depois, a transparência, até já comentei. Depois, o Código Civil, né? 10.406. Então, aqui, galera, a empresa, ela é codificada como limitada, na maioria das vezes. Isso significa que o patrimônio da empresa se limita à empresa, e o patrimônio do sócio se limita ao sócio. Quando a empresa faz um processo de fusão, cisão, incorporação, na maioria das vezes, ela vai mudar a estrutura dela. Então, na fusão, por exemplo, ela vai virar SA, vai virar uma grande empresa. E nesse sentido, eu preciso fazer as alterações contratuais para que a empresa represente isso aqui, certo? É uma regra, né, que ela deve ser vetada por unanimidade. Então, o que significa isso? O conselho ele se reúne junto com os representantes dos sócios minoritários, junto com os representantes dos órgãos responsáveis, certo? E eles vão fazer uma votação para determinar se é feito a cisão ou não. Sendo feito, tendo um parecer positivo, eu tenho, então, né, o início da alteração contratual para fazer, de fato, a implantação da, da reorganização societária, certo? E sempre olhando, né? A ideia principal é sempre manter, né, os direitos dos sócios acionistas. Então, elabora-se um novo contrato, esse contrato para a junta comercial ele é aprovado, né, e depois ele é publicado entre os atos. E aqui a gente tem o tema mais atrelado à caracterização, à combinação do negócio, né? Então, estabelecer o uso para métodos de aquisição, né, com base na contabilização, determinar ativos adquiridos e passivos assumidos. Então, como que vai ser, como é que vai funcionar esse processo, né, de aplicação, digamos assim, como é que vai funcionar esse processo de desenvolvimento, né? Aqui tem a questão do valor justo também, então eu tenho um laudo que vai determinar o valor do bem, e em cima desse laudo eu vou, de fato, fazer as negociações, a expectativa de rentabilidade futura, a mensuração dos controles adquiridos e a divulgação da adequação.
aspectos legais da reorganização societária. Então, eu tenho a obediência à lei, né? Todas as legislações, na verdade, né? Eu não consigo fugir da obediência à legislação. Então, estar em conformidade com a legislação, a obediência à lei da sociedade por ações, né? A 6.404, que vai estabelecer as regras contábeis, societárias de governança, né? Para fusão, cisão e incorporação ou transformação. A conformidade do Código Civil, né? Especialmente no caso de sociedade limitada, o respeito às normas da Comissão de Valores Imobiliários, a obrigatoriedade de laudo técnico para avaliação do patrimônio, o registro, a proteção dos direitos 15, né? Garantir que tudo seja feito seguindo a legislação, garantir que tudo seja feito de forma correta, coerente. E ainda, né, então, toda essa legislação, galera, direito dos sócios, dos acionistas, então ninguém pode sair prejudicado nessas negociações, evitar riscos fiscais, né? É importantíssimo que tudo esteja 100% correto, evitar os funcionários processar a organização ou algo assim, né? Outra questão que também pode gerar risco jurídico, né? As obrigações tributárias. Então, existe um processo, falando assim, parece muito simples, né? Facilitar o registro, a aprovação dos órgãos competentes. Então, quanto mais clara, quanto mais condizente, segurança, né? O princípio da contabilidade e continuidade, né? A ideia é dar continuidade ao negócio. Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Algo que vocês não entenderam, que não ficou claro? Professor Warlen, está cortando para você. Ai, meu Deus. Só um pouquinho, prof, mas depois voltou ao normal. É o que temos Ai, eu para peço hoje. desculpas, gente. Eu peço desculpas. Mas é estranho que aqui a minha internet ela tá boa. Deixa eu até verificar aqui. 50 megabytes. Gente, está com 50 megabytes? Deveria de estar 1000%. Eu não sei o que tem realmente. Eu peço desculpa. Nós vamos falar da fusão da empresa. Então, de forma mais objetiva, o que é a fusão? A fusão, ela acontece quando duas empresas se juntam para criar uma nova empresa, certo? Então, nesse sentido, essa empresa deixa de existir e eu tenho a empresa B, essa empresa deixa de existir também. E surge uma nova empresa com um novo CNPJ, uma nova linha de mercado. Então, nesse sentido, galera, essas empresas aqui, eu tenho literalmente a baixa do CNPJ dessas empresas. Certo? Então, vamos usar um exemplo prático,
né? Os acionistas da empresa ABCSA e da empresa WXYSA estão sob controle comum e optaram por realizar o processo de fusão e formar uma nova empresa, denominada EDA SA. A operação ocorreu em 31/12 de X1, com base nesse acervo líquido avaliado pelo valor contábil. Então, como é que fica na fusão? Eu tenho o balanço patrimonial da empresa A e eu tenho o balanço patrimonial da empresa B, certo? Essas duas empresas vão se juntar e eu vou ter a soma desses balanços patrimoniais. Eu tenho a soma dos valores. Então, tudo sai, os bens eles saem da empresa ABC, eles saem da empresa WXY e eles vão se somar em uma única empresa. Na fusão, eu tenho a soma dos valores de patrimônio líquido, certo? E eu tenho a junção desses valores em uma outra organização, um novo CNPJ, perfeito? Conseguiram entender? Ficou claro? Show. Depois nós temos a cisão, galera. O que é a cisão? A cisão é quando uma empresa ela divide parte do patrimônio dela, certo? Então aqui uma empresa ela se divide em outras empresas, mas não é apenas a divisão. Eu posso ter o repasse, por exemplo, de 10% para uma empresa, de 5% para outra empresa e de 20% para outra empresa. E eu posso manter esse CNPJ aqui, ok? Então, nesse sentido, eu posso repassar parte do meu patrimônio. Entretanto, esse patrimônio, ele não é repassado na íntegra. Se a empresa quiser, ela pode repassar na íntegra. Se não, ai, gente, desculpa. Eu peço desculpas mesmo, por causa da internet, né? Não sei se é a internet, porque na verdade a internet está indo. Enfim, vamos dar continuidade. Esse patrimônio pode ser passado de forma parcial, não sempre, não integral, certo? Aqui vai depender muito da necessidade da empresa, né, da ideia da empresa. Então, essa operação é pelo qual a companhia transfere o próprio patrimônio na íntegra ou partes do patrimônio. A escolha é da organização, depende da organização, perfeito? Dependendo da organização. Então, vamos a um exemplo, né? Vamos supor que os acionistas da empresa e da SA decidiram realizar a cisão parcial em 31/12 de 2021 do patrimônio líquido para a cisão de duas novas empresas denominadas A e B. Os acionistas da E da SA são os mesmos das novas A e B. Logo, a operação é realizada de seguinte forma. Primeiro, eu tenho o patrimônio da empresa EDA. Depois, eu tenho a criação de um novo CNPJ. Então, como é que vai ficar aqui? Os acionistas da empresa. E esse valor aqui é o valor que vai ser transferido para a nova empresa. Aqui eu tenho os lançamentos de transação. Então, bem simples, sai do caixa de uma empresa, vai para o caixa de outra empresa,
sai do banco de uma empresa, vai para o banco de outra empresa, certo? Então, pela cisão do capital, das reservas, do lucros, né, proporcional. Aqui, novamente, eu tenho repasse. E aqui, eu tenho o repasse integral, né? Então, o valor final repassado para ambas as empresas. Então, nesse sentido, quanto que vai ser repassado? Depende da empresa. Depende de quanto que a empresa vai querer passar. Ela pode, assim, é uma coisa que é importante ficar extremamente clara. Na cisão, a empresa pode passar 100%. Então, ela pode passar partes do capital dela, tá? Não exatamente 100%. Ela pode passar tudo, ela também pode não passar nada, vai depender dela, né? O que ela achar melhor. Conseguiram entender a cisão? Sim. Tá, vamos voltar, então não tem problema. Profa, repete. Qual a parte que vocês ficaram com dúvida? Podem colocar no chat que a profa passa de novo. Vamos lá, galerinha. Sim, galera, sempre essa não tem problema. A profa vai repetir tudo de novo. O que é a cisão? Na fusão, as empresas se unem. É que o áudio está cortando muito, aí não dá para entender direito. Desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Na fusão, duas empresas se transformam em uma empresa, certo? Eu tenho a criação de um novo CNPJ, eu tenho a criação de uma nova empresa, literalmente, ok? Na cisão, eu tenho a divisão da empresa. A empresa passa parte do patrimônio que ela tem, ou o patrimônio da íntegra, para outras empresas, certo? Tranquilo? Então, a empresa, nesse sentido, da cisão, a empresa ela pode passar 10% do patrimônio dela, 20% do patrimônio dela, 30% do patrimônio dela, vai depender dela, né? Ela pode repassar tudo também, se ela quiser. Mas aí é uma escolha da própria empresa, certo? É uma escolha da própria organização, ok? E na incorporação, eu tenho o contrário. Como o próprio nome diz, a empresa incorpora outras empresas. Então, no processo de incorporação, vamos pegar, por exemplo, uma construtora incorporadora, certo? Sim, não é capital misto, tá? Andressa, aqui tem a ver com a constituição da empresa, não se ela é capital misto, capital privado, não. É, são empresas privadas mesmo, pode ser empresa pública, pode ser empresa privada,
qualquer empresa pode passar pelo processo de fusão, cisão e incorporação, né? Independente da estrutura que a empresa tem em si, né? Só que as grandes empresas, as empresas de capital aberto, esse processo ele é mais complexo, porque existem sócios, existem acionistas, então o trâmite em si ele é muito mais complexo para ser desenvolvido, certo? Tranquilo? Então, não é capital misto, tá? Na incorporação, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma construtora incorporadora. A construtora incorporadora, ela utiliza muito serralheria, madeireira para fazer o alinhamento dos prédios, marcenaria, né, os móveis, o que mais? Esquadrias de alumínio, né, para fazer porta-janela. Então, nesse sentido, é vantajoso para uma construtora incorporadora ter uma empresa para dar suporte para ela. Então, a empresa, ela começa a incorporar. Ela compra uma serralheria, ela compra uma vidraçaria, ela compra uma empresa de esquadrias, uma marcenaria, uma serraria, certo? Então, para dividir uma empresa em outras, teria que ter o mesmo sócio. Não, não exatamente. Não exatamente, tá? Podem ser diferentes, William. Pode... Porque assim, a empresa, ela pode, por exemplo, a maioria das empresas das indústrias, grandes indústrias, elas possuem uma linha de produção de vários produtos. Então, não precisa ser obrigatoriamente um, pode ser vários produtos, entende? Conseguiu entender? Tranquilo. Show? Então, nesse sentido, na incorporação, a empresa, ela incorpora outras empresas. Ela anexa outras empresas à atividade dela, entende? Então, esses CNPJs pequenininhos, eles deixam de existir e eles se somam a essa grande empresa. Então, antes, a construtora incorporadora era só construtora incorporadora. Agora é construtora incorporadora e esquadrias, por exemplo, certo? No sentido de que eu tenho a inserção de mais uma atividade da empresa. Lá no balanço patrimonial da empresa, e no contrato social da empresa vai ter mais uma atividade, lá secundária, terciária. Perfeito? Conseguiram entender? Então vamos a um exemplo. Os acionistas da empresa ABC e da empresa WXY optaram por realizar o processo de incorporação. Neste caso, a BCSA incorporou a empresa WXY em 31 de 2 de 2021, com base no acervo líquido avaliado pelo valor contábil. Então, aqui eu tenho o balanço patrimonial da ABC e o balanço patrimonial da empresa WXY. Perfeito? Começando com a empresa virar parte do patrimônio de uma organização e vão repassar para outra organização. E com isso, eu tenho a redução do patrimônio inicial. Então, a empresa ABC, né, que antes era só 70 mil e 52 mil, eu estou fazendo o quê? Eu estou juntando, eu estou incorporando. Então, agora eu tenho 122.900. Eu junto tudo em uma única empresa,
certo? Eu incorporo as pequenas empresas em uma empresa maior. E sim, eu tenho a soma do CNPJ também, certo? Eu tenho a incorporação. Perfeito, conseguiram entender? Dúvidas, galera? Alguma pergunta, alguma colocação? Eu tenho uma Tranquilo? dúvida aqui do William. Ele botou para dividir a Uhum. empresa em outras, teria que ter o mesmo sócio econômico? Não, 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 podem ser diferentes, podem ser atividades diferentes, né? Não obrigatória mesmo ter o mesmo socioeconômico, até porque as empresas que são empresas de grande porte, então, e produzem vários produtos diferentes, né? Então, não obrigatoriamente será o mesmo, tá? Conseguir responder? Sim, não, talvez. Ai, Teams. Deixa eu até printar aqui para vocês. Ó. Eu tô logada no Teams. Olha lá em cima, ó. A profa tá logada no Teams. Teams. Coloquei a mensagem no chat para vocês, a imagem. Então, eu não sei se é um problema do Teams. Não sei, ó, pode ver ali em cima, a profa tá logada. A profa fez o login. Mas ele disse que alguma situação tem com esse Teams hoje. Então, vamos recapitular as principais reorganizações societárias. Cisão, fusão e incorporação, ok? A incorporação, o que que é? Uma sociedade absorve a outra sociedade. Ela apenas incorpora, ela apenas soma para o capital dela outra organização. Perfeito? Fusão. Duas ou mais sociedades viram uma nova empresa com uma nova identidade, com um novo CNPJ, então é uma organização completamente diferente. E na cisão, uma sociedade se divide ou divide parte dela, né? Repassa para outra organização, perfeito? Então, nesse sentido, a cisão, a fusão e a incorporação, fusão divide, cisão separa partes, incorporação incorpora, né? Chama para dentro, chama para junto. Galera, vocês têm alguma dúvida, alguma colocação? Vocês quase não participaram, né, professor Warlen? Essa turma é bem quietinha, a outra turma participava, fazia pergunta, interagia. Verdade, prof. Depois o pessoal é bem tímido nessa turminha, bem tímido mesmo. Questionar, que não ficou tão claro. No momento, não, ninguém tem dúvida, nada. No momento não, prof. Só comentou aqui que no momento não. Não sei se o professor Warlen tem mais algum recadinho, talvez, para passar para a galera. Não, somente passar o código de saída. Deixa eu gerar aqui para o pessoal. Pessoal, Galera, vamos fazer assim, ó.
como que tá travando bastante a internet, enfim, não sei exatamente o que está acontecendo. Eu vou pedir para que vocês, durante a semana, anotem todas as dúvidas de vocês e tragam na semana que vem. Na semana que vem, a profa tira todas essas dúvidas. Ah, profa, eu não entendi 100% a fusão. A gente volta. Não entendi 100% a cisão. A gente volta, conversa e tira essas dúvidas de vocês, tá bom? Tudo bem? Obrigado, profa. Pessoal, eu botei aqui o código de saída 991, tá bom? Agradecer a vocês pela presença, pela participação. E a gente se vê na próxima aula, professora Rúbia. Melhoras aí da sua gripe, da sua internet também. Na próxima aula teremos um acesso melhor, né? Para ambos. Eu também estou com um Sim. acesso um pouquinho ruim hoje também aqui. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Se cuidem.